Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Pegue a palavra do Senhor, abra comigo em Isaías 45. Nós vamos ler o versículo de número 2. Creia que Deus, Ele através da oração, Ele muda vidas, amados. A oração, ela é poderosa, porque Deus, Ele declara na palavra dEle, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, abra o teu coração para que essa palavra, ela venha trazer alegria, trazer fé para você. Você que está em casa, chama a tua família para se reunir com você. Amém? Quem encontrou Isaías 45, versículo 2, diga glória a Deus. E está muito fraco, eu vou esperar você encontrar. Aí você dá um glória a Deus bem alto. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Isaías 45, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: eu irei adiante de ti e acertarei os caminhos tortuosos, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das escuridades ou das trevas, como em algumas traduções podem estar, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Vou ler de novo. Eu irei adiante de ti e consertarei os caminhos tortuosos, derrubarei portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das escuridades, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu, Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Você crê mesmo? Então, põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, Ele coordene a nossa vida, as nossas ações, porque nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Então feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, está aqui, meu Deus, o teu povo para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para ouvir o Senhor falar, meu Deus. Esse é o nosso intuito aqui nesta casa de oração. Então, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade para falar em cada vida, em cada coração. Falar, ó Deus, da maneira que te agrada, Pai. Da maneira que o Senhor quer falar. Então, meu Deus, tome cada pessoa que está aqui, que já te louvou, que creu na oração, e eu creio, meu Deus, que o milagre já aconteceu na vida dessa pessoa. Mas, meu Pai, muito mais do que um milagre físico, nós precisamos é da tua direção. Então fala conosco, Deus. Toma as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Retira todo impedimento, toda barreira. Retira, meu Deus, tudo que não te agrada para a honra e glória do Senhor. Fala conosco, ó Deus, que nós venhamos sair daqui hoje, pessoas levantadas e edificadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda mais forte o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, amados, podem se assentar. Preste bastante atenção, porque essa mensagem, Deus, Ele falou muito conosco pela manhã. Vai falar muito com você que está aqui à noite, você que está em casa também. Presta bastante atenção para que Deus,
através dessa mensagem, venha trazer ânimo e esperança ao teu coração, porque esse versículo que nós lemos agora é um versículo que é muito usado para trazer na vida de uma pessoa uma falsa facilidade que, na verdade, não existe. Porque Deus ele está prometendo, fazendo uma promessa muito grande para Ciro, que agora está liderando Israel como instrumento de Deus. E Deus, através da vida de Ciro, vai ter ali em Israel muitos êxitos, porque Ciro ele vai ser transformado pela mão de Deus em muitas circunstâncias. Obrigado, meu filho. E Deus, ele vai fazer uma promessa muito grande para Ciro. Ele vai dizer para Ciro: Ciro, olha, eu vou te dar tesouros que você nunca viu. Eu vou te dar riquezas que você nunca imaginou ter, Ciro. Mas antes disso, eu preciso tirar um monte de obstáculo do meio do caminho. Você vai ver coisas maravilhosas e através do que eu vou fazer na tua vida, todos verão que você, Ciro, foi chamado pelo meu nome. Fui eu quem te chamei. E diz a palavra do Senhor que Deus ele vai enumerar o que ele precisa fazer. Isaías 45, eu troquei a tradução da Bíblia aqui, porque eu creio que você deve estar com essa tradução mais trazida para uma tradução mais comum. Diz aqui em Isaías 45, versículo 2, diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, antes de vir riquezas, honras, vir coisas inimagináveis, Deus está dizendo que primeiramente ele tem que consertar muita coisa, principalmente o caminho pelo qual Ciro andava. Ele precisa pegar o caminho torto e fazer ele um caminho reto. Ele precisa pegar os obstáculos que estão travando a chegada como portas lacradas e derrubá-las. Ou seja, Deus está dizendo que não é fácil achar tesouro escondido. Não é fácil, porque, amados, o tesouro escondido, ele é difícil de se encontrar, porque não é um tesouro humano, é um tesouro que vem de Deus. Ou seja, você encontra tesouros na vitrine de uma concessionária. Pastor, eu vi um carro lindo e é o carro que eu tanto sonho ter, é o carro que eu tanto almejo ter, mas Deus ele não está falando desse tipo de tesouro, porque tesouro ele só é tesouro se ele estiver escondido, se ele for difícil de achar. Quanto mais valioso o tesouro for, mais difícil de encontrá-lo vai ser. Você, por exemplo, vai vendo esses filmes, de caça ao tesouro. A pessoa ela vai, encontra um mapa, ela vai para uma cidade, ela vai para um país, ela volta para a cidade, ela dá a volta, ela anda a pé, ela é capturada, ela perde pessoas. E isso tudo para ir atrás de um tesouro que está muito bem escondido. E a pessoa, ela crê que isso é valioso. E o tesouro de Deus, amados, não está em concessionárias, não está em cardápios de restaurante. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Não é um tesouro terreno, porque o que Deus ele vai fazer é coisa infinitamente maior.
O que Deus ele tem preparado para os servos dele, que amam a ele, que caminham na presença dele, é coisa inimaginável. E eu creio que Deus ele vai fazer essas coisas inimagináveis na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia! Então, o tesouro que é precioso na nossa vida também, aquilo que nós levamos e cremos como tesouro, é aquilo que está mais escondido, aquilo que está mais difícil de achar. Tem pessoas que, por exemplo, a alegria, a felicidade, são coisas difíceis de encontrar. Ô pastor, eu queria tanto ser feliz, eu estou procurando ser feliz, mas está difícil. Está complicado porque sempre tem um levante de alguém contra a minha vida. Sempre tem um problema acontecendo, mas meu irmão, acredite. É nesses momentos da tua vida que você vai encontrar o tesouro que Deus ele preparou para os servos dele. Sabe por quê? Ele está dizendo aqui que são tesouros que estão em escuridão. É como se o tesouro ele estivesse dentro da caverna, numa caverna escura, numa caverna que você não consegue enxergar e ver. São tesouros que estão muito bem guardados. E a pessoa, para encontrar os tesouros que Deus preparou para ela, ela precisa de duas coisas. Ela precisa, primeiramente, para encontrar o tesouro que está numa escuridão, ela precisa de luz. Ela precisa de luz para iluminar aquilo que está escuro. E somente com Jesus Cristo é que você vai encontrar o que Deus ele preparou para você verdadeiramente, porque Ele é a luz do mundo. Mas a segunda coisa que você precisa, que você tem que ter para encontrar tesouros escondidos, inimagináveis, é você acreditar que vale a pena. Quando você vê uma caverna escura, alguém aqui tem medo de escuro? Hein? Tem? Não? Tem gente que dorme até com a luz acesa. Com medo, depois que está dormindo, tem que ir lá apagar a luz para economizar energia. Mas para você entrar numa caverna escura, você tem que acreditar que o que está lá dentro vale muito a pena. Você precisa acreditar que o que tem dentro é um tesouro que você nunca viu antes. E é assim, amados, que são a nossa caminhada com Deus. Igual vai ter coisas que você precisa acreditar que vale muito a pena. Que você precisa lutar, que você precisa perseverar, que você precisa perseguir. Igual muitas pessoas precisam, por exemplo, de uma mudança dentro do casamento, que parece que você não encontra nunca. E se você não acreditar que vale a pena ir até o fim, você simplesmente vai abandonar aquilo que Deus ele preparou. É na escuridão, é nesses lugares escuros que Deus ele tem escondido os maiores tesouros para os servos dele. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. E amados, Deus, ele tem essa preferência. Ele vai chamar pessoas para caminhar com ele. Pessoas que, por exemplo, não conseguem enxergar, mas conseguem crer. Igual, por exemplo, a metade dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores. E pescador tem que ter muita fé, é verdade ou não é? A pessoa ela não consegue ver. A água está barrenta, a água está turva, e ele vai ali, sem ver, ele pega um anzol e lança naquela água. Mas ele crê que ali dentro tem peixe, ele não consegue ver, muitas das vezes, o peixe. Mas ele tem que crer. E assim aquele que anda com Deus, ele não precisa enxergar, ele pode estar numa vida escura, num lugar escuro, mas ele tem que crer que Deus ele tem condição de fazer uma grande obra na vida dele. Que Deus ele tem condição de fazer com que aquilo que ele tanto tem buscado venha acontecer. E amados, esses lugares escuros
na nossa vida são as nossas tribulações, as nossas dificuldades, essa caverna escura que esconde os tesouros de Deus. São as tribulações que você tem vivido, as decepções que você tem passado. Porque quando você tem alguma decepção, tem pessoas que entram num desespero muito grande. Elas entram nesse desespero porque o desespero, ele vem acompanhado com a perda. Igual, por exemplo, a pessoa que perde o emprego. Tem muita gente que fica desesperada. Tem muita gente que simplesmente não consegue acompanhar. Ela perde o emprego, ela fala: Deus me abandonou, eu desisto da vida. O desespero, ele vem desse jeito. Eu perdi a minha renda, agora eu vou passar fome. Eu perdi o amor da minha vida. Quando a pessoa perde um relacionamento, esse desespero é como se fosse um quarto escuro que a pessoa, se ela não tiver fé em Deus, ela acaba entrando em depressão. Ela acaba perdendo até mesmo a sua fé. O acúmulo do desespero, ele não vai fazer bem para a vida de uma pessoa. Às vezes, em todas as áreas da vida da pessoa, está tudo travado, está tudo bloqueado, está tudo parado. E a pessoa, quando ela entra no desespero, ela simplesmente, ela não vai conseguir ver o que Deus está preparando para ela. Igual, quer um exemplo? Um processo seletivo de emprego. Alguém vira para você e diz assim: eu vou arrumar um emprego para você lá na empresa que eu trabalho. E lá na empresa que eu trabalho, você vai, é só chegar e rapidinho eles vão pôr você para trabalhar, porque eu já conversei com o meu encarregado, já conversei com todo mundo, está tudo certo. E aí, na hora que você vai, você compra roupa, você vai lá comprar uma camisa novinha, chega na entrevista, a pessoa vira para você e fala: olha, gostei de você, viu? Você é aquilo que nós estava precisando aqui para trabalhar na empresa. Você fica todo empolgado. Mas aí, chega na segunda-feira, no horário que eles mandaram você voltar, a pessoa fala: não pega serviço agora não. Fica aqui que eu quero conversar com você. E aí a pessoa vira e fala: então. Quando eu falo então, você já desanima na hora, né? Fala: tem algum problema, olha. Então, você é uma pessoa boa, mas deu um probleminha aqui. Mas olha, assim que tiver uma oportunidade nova, a gente vai entrar em contato com você, vamos chamar você para estar fazendo uma nova entrevista, passando por um novo processo. Pode ter certeza que a gente não vai esquecer de você. Mas, meu irmão, a pessoa desaba. A esperança foi embora. A pessoa, ela se preparou, ela tinha certeza que ia dar certo e na hora não deu. A pessoa, ela tinha certeza que as coisas iam todas funcionar agora, a vida ia mudar naquele momento, mas acabou que não mudou coisa nenhuma. O desespero, ele vem. A pessoa, ela teve a frustração e isso escurece as vistas de muita gente. E talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha andado desse jeito, parecendo que está tudo travado, parece que nada dá certo, parece que quando as coisas vão começar a caminhar, parece que está tudo errado. Pastor, é o diabo que está se levantando contra a minha vida, é ele que está travando tudo. Muitas das vezes não é. Muitas das vezes é Deus te levando para o local aonde Ele vai te entregar tesouros insondáveis. Coisas que você nunca viu, coisas que você nunca imaginou. E é na frustração que você demonstra o tesouro que Deus ele te deu e o tesouro que Deus ele te prometeu. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, que às vezes a pessoa, ela se programa, mas na verdade a palavra sempre virá de Deus. A pessoa, ela tem planos, mas o Senhor é que vem a resposta mesmo. Diz aqui em Mateus capítulo de número 14,
Mateus capítulo de número 14, que Jesus, ele vai receber uma notícia ruim, uma notícia terrível. Ele que já está pregando, fazendo milagres, mas Jesus, ele vai receber uma notícia tão ruim, porque é uma notícia de morte, e ainda por cima é de uma pessoa que ele ama muito, uma pessoa que ele tem muito apreço, que é João Batista. Eles vão chegar perto de Jesus e vão contar como que João morreu. Diz aqui em Mateus capítulo de número 14, no versículo de número 10, diz assim: e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Olha só, os discípulos de João Batista, depois que João ele é decapitado, eles vão entregar a cabeça dele para a jovem Salomé, filha de Herodias, na qual ela vai levar para sua mãe. E os discípulos de João vão pegar o corpo de João sem a cabeça, pegam a cabeça, levam e sepultam João num sepulcro. E agora vão contar a notícia para Jesus. Eu imagino eles contando a notícia para Jesus dessa maneira: mestre, eu tenho uma notícia para te contar, porque João gostava muito do Senhor, vocês são parentes, mas não tem jeito de contar de uma maneira diferente. João, hoje ele foi morto, ou ontem ele foi morto, e eles decapitaram ele, cortaram a cabeça de João. Foram muito cruéis com ele, e ainda por cima, pegaram a cabeça dele e colocaram dentro de uma bandeja e serviram como se fosse um prato, como se eles quisessem comer a cabeça de João. E eu estou contando isso para o Senhor ficar sabendo. O Senhor está pregando aqui em Jerusalém e nas circunvizinhanças, então está aqui, tá bom? A notícia foi contada. Meu irmão, essa notícia veio como uma espada entrando no peito de Jesus, como uma flecha, porque diz que quando Jesus ele recebeu essa notícia, diz aqui no versículo 13 o seguinte: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar só, eu preciso ter um tempo a sós. Talvez ele quer chorar, ele quer gritar, ele quer falar coisas. Eu, por exemplo, às vezes quero orar, quero ficar sozinho um tempo e às vezes a gente não consegue. Porque se eu, por exemplo, deixar meu celular ligado, é o dia inteiro o pessoal pedindo oração, falando: pastor, eu preciso disso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas, amados, tem momentos que a gente quer ficar sozinho. Fala a verdade, você já não teve momentos que você disse assim: eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu quero me trancar aqui para me poder orar, para falar com Deus, para me poder falar e expor a minha vida ao Senhor. E Jesus, ele quer isso, esse é o plano dele. Ele entra sozinho dentro do barco e começa a atravessar o mar, e ele vai para um lugar deserto e apartado. O plano dele é ficar sozinho. Mas diz a palavra do Senhor que esse não era o plano de Deus. Diz aqui que num lugar deserto, num lugar apartado, diz aqui o seguinte: e sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Imagina só, Jesus ele está ali, precisando ficar sozinho, querendo um tempo para ele mesmo,
E de repente vem aquela multidão falando: Senhor, por favor, nos cure, nos liberte, nos ajude. Se fosse nos dias de hoje, muitos pastores diriam assim: eu não, eu estou no meu momento, eu estou no meu descanso, hoje não dá, não posso atender ninguém, eu estou aqui para me revigorar. Se fosse, ia ser assim. Hoje não, eu não marquei hora com ninguém, não marquei expediente com ninguém, não vou aconselhar ninguém. Mas Jesus, ele é diferente. O plano dele era ficar sozinho, talvez só de cabeça baixa, chorando. Mas diz a palavra do Senhor que quando a multidão chegou, diz aqui, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sabe como que Jesus, ele superou a dor que ele sentia? Curando aqueles que precisavam. Ele curou aqueles que estavam necessitando, e a dor que ele sentia pela morte de João, ela não é citada mais. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso. Nós precisamos sim de ter tempos para nós. Mas, meu irmão, a vontade que prevalecerá na tua vida é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é nessa hora que o tesouro de Deus se manifesta. Sabe por quê? Às vezes você está cansado, vem gente falando com você: eu estou cansado demais. Aí você fala: não, mas calma. Você está passando aquela luta no casamento, a esposa na ignorância, o marido aquela porteira, aí de repente vem alguém perto de você, você não quer nem conversar com ninguém. Aí vem alguém falar: olha, meu casamento está demais. Você fala: não separa não, Deus não aprova. Mas sabe por quê? Enquanto você cura pessoas, enquanto você é instrumento de Deus, a tua dor desaparecerá. A tua dor que remédio nenhum pode curar, pode sarar, pode sanar, porque a cura que vem para a vida do instrumento de Deus, ela vem do próprio Deus, ela vem para levar embora. Aleluia! Então, você vê, Jesus, ele está ali planejando, mas o que prevaleceu? O plano de Deus, a vontade do Senhor. Vou te dar um outro exemplo. Olha como um homem, ele foi frustrado por Jesus. Diz aqui em Lucas capítulo de número 8. Parece que é uma grande frustração. Parece. Lucas capítulo 8, no versículo de número 35 nós vamos ler. Mas para você entender o contexto da leitura, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai chegar na província dos Gadarenos. E quando ele chega ali, tem um homem que há muitos anos ele é dominado por uma legião de demônios. E uma legião de demônios é algo em torno entre 3.000 e 6.000 demônios na vida de uma única pessoa. É uma legião de demônios. E esse homem, eu imagino que quando ele chegava, ele que andava pelado, ele que ficava com a barba toda esgandaiada, o cabelo todo esgandaiado, ele chegava, todo mundo corria, todo mundo deve que gritava: ao endemoniado, corre! Porque diz a Bíblia que ele arrebentava correntes, ele dormia dentro do sepulcro, ele se alimentava do que tinha dentro do sepulcro. Imagina, você encontrar com uma pessoa dessa na porta de um cemitério, você sai correndo. E era assim que essas pessoas agiam, até que Jesus, ele chegou ali. E Jesus, ele vai libertar esse homem dessa legião de demônios. Esse homem vai ficar completamente liberto, a ponto desses demônios eles entrarem nos porcos que tinham ali. E ali, os porcos, eles rolaram até ficar ali no mar da Galileia boiando. E quando os pastores dos porcos viram isso, diz a palavra do Senhor aqui, em Lucas capítulo 8, no versículo de número 35, diz assim
a palavra de Deus. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Sabe o que essa multidão está dizendo? Jesus, sai daqui. Nós não queremos você aqui. Sabe por quê? Porque o tesouro dessas pessoas eram os porcos. Eles não conseguiam enxergar que Deus estava fazendo muito mais. Porque diz a palavra do Senhor que uma alma vale mais do que qualquer ouro, qualquer prata, do que todo ouro, toda a prata que há na terra. Imagina do que uma manada de porcos, amados. Mas esse povo está tão cego com as coisas terrenas que nem se dão conta que um homem que estava possesso, que estava completamente oprimido, ele está salvo agora. Eles não conseguem enxergar a salvação que Deus está operando. E meu irmão, quantas vezes nós temos os olhos nas coisas terrenas e tiramos os olhos das coisas espirituais, do que Deus está fazendo, como Ele está fazendo e como Ele está operando. E esse homem, ele vai ficar completamente liberto. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele vai entrar dentro do barco. E esse homem todo animado, ali já com roupa, com o cabelo cortado, com a barba bem feita já, diz aqui no versículo 38 o seguinte: e aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ó, que frustração, hein? Imagina esse homem agora, liberto, todo animado, feliz. Agora já não é mais um homem endemoniado. Ele é um homem agora liberto. E sabe o que ele quer? Andar com Jesus. Ele está dizendo: deixa eu ir embora com vocês. Eu quero sair desse lugar. Eu quero sair dessa terra onde ninguém busca Deus. Eu quero sair daqui. Deixa eu ir com vocês. E Jesus, ele fala: não vai. Você não vai. Imagina a frustração. Mas Jesus, ele vai dar uma ordem para ele, que você vai começar a entender o porquê. Jesus, ele diz assim, ó: vai lá na tua casa e fala, mostra o que Deus ele fez na tua vida. Primeiro. Porque é assim, amados. Se você não conseguir mostrar o que Deus ele fez na tua vida, dentro da tua casa, não adianta se mostrar do lado de fora. Se você não conseguir mostrar dentro do teu lar que você teve um encontro com Jesus e uma transformação, não adianta. Você querer andar na rua falando de Deus, se dentro da tua casa você não consegue dar um bom testemunho, se dentro do teu lar ele fala: não, vai na tua casa primeiro. Eles têm que ver que você mudou. Eles precisam ver o que Deus está fazendo na tua vida. E a gente às vezes pensa: ah não, dentro da nossa casa todo mundo já conhece a gente. Amados, você não sabe o sentimento que fica quando a pessoa ela briga, quebra a casa, bate na esposa, xinga o dia inteiro, depois pega a Bíblia dela e sai para a igreja. Quem está em casa fala: hipócrita, nessa igreja eu não entro não, nessa igreja eu não passo nem perto. Você está lá no local de trabalho contando uma piada mais suja do que a outra, depois fala: agora eu vou para o culto, vou para a igreja, passa até gel no cabelo, né? Jesus fala: não, volta e fala lá, mostra lá o que Deus fez na tua vida. As pessoas têm visto o agir de Deus em você, na tua vida, nas tuas ações.
Esse homem, ele poderia ter dito assim: eu quero andar com Deus e Deus ele não me quer. Ele poderia ter sido frustrado, mas sabe o que ele vai fazer? Diz a palavra do Senhor que ele vai voltar para casa mesmo. E ele vai começar a anunciar na casa dele, mas ele vai anunciar em mais 10 cidades. Diz aqui, Lucas capítulo de número 8, no versículo de número 39, diz: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E ele foi apregoando em Decápolis, ou seja, 10 cidades, uma do lado da outra. Sabe qual que era o plano dele? Andar com Jesus. Mas sabe o que Jesus ele tinha para ele? Que ele pregasse a palavra dele, que ele fosse um testemunho dele. Está vendo? Como o tesouro de Deus, ele é infinitamente maior. Mas esse homem, na hora que ele viu a negativa, ele podia ter dito: não, parei, não busco mais a Deus. Mas foi nessa hora que ele vai se tornar o primeiro pregador de Gadara. E meu irmão, minha irmã, não fica se sentindo chateado, não. Pastor, mas está tudo travado à minha volta. Creia, confie em Deus, que Ele vai te abençoar. Diga para quem está do outro lado: Deus é contigo. Os planos do homem foram frustrados, mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Eu vou te dizer desde já, os teus planos sempre vão ser frustrados. Ah não, eu queria fazer isso. Se não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus, ele tem coisas insondáveis, amados, para aqueles que amam a Ele. Coisa que ninguém nunca viu. Deus, ele quer revelar para você. Imagina só o quanto Deus, ele quer fazer coisas novas no meio do povo dele. E outra pessoa que foi muito frustrada, e se não fosse Deus na vida dela, pensa na vida do apóstolo Paulo. Pensa bem, Paulo, frustração, parte 1. Ele chega ali em Damasco, todo pomposo: vou matar, vou perseguir, vou amarrar os cristãos, vou prender todos dessa seita e vou levar embora para Jerusalém. E aí Paulo, ele chega em Damasco, ele cai, ele tem um encontro com Jesus, aquele clarão, e ele cai cego. Ele não tinha planejado ficar cego. Imagina na cabeça de Paulo o que poderia estar passando na escuridão da cegueira. Ah, minha vida não dá certo. Eu planejei uma coisa e aconteceu outra. Eu planejei viajar, mas acabou que não deu. A gente é assim. Paulo, ele poderia ter saído frustrado dessa, mas ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, jejuando. E diz a palavra do Senhor que depois de 3 dias, a primeira coisa que Paulo ele vai fazer quando ele volta a enxergar é se batizar nas águas. Ele fala: não, eu preciso me batizar. E aí ele vai se batizar, virou cristão. Eu era fariseu, agora eu sou cristão, que maravilha! Me batizei. E diz a palavra do Senhor aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que o apóstolo Paulo, ele, como cristão, ele vai viver muitas frustrações, amados. Inúmeras frustrações. Diz aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, que Paulo, ele vai chegar ali, e depois de 3 dias que ele está ali no caminho de Damasco, que ele se torna perseguido, diz aqui, no versículo de número 19, Atos 9, 19, diz assim: e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a palavra, pregava Jesus,
que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Eu sou cristão agora, eu prego, eu falo de Jesus, a minha vida mudou. Mas lá em Damasco, aqueles que tinham medo dele, agora querem matá-lo. Ele falou: esse homem está muito estranho, vamos matar ele. Vamos armar uma cilada para ele. Vamos guardar as portas de entrada. E vamos, na melhor oportunidade, matar ele. Imagina só, você está no mundo, aí está tudo errado. Você vai para Cristo, a pessoa quer te matar. Quer matar você por pregar a Jesus Cristo. Olha só. E diz que Paulo, ele fica sabendo: olha, todo mundo aqui quer te matar, ó Paulo. Mas não são todos irmãos em Cristo? Não, mas eles querem te matar. Diz que as pessoas que andavam com Paulo, com Saulo ainda, vão pegar ele numa torre, um cesto, colocar Saulo sentado e vão descer Saulo numa cordinha. E aí ele desce da cesta e vai embora para Jerusalém. Ele fala: o que? Damasco que nada. Eu vou lá para Jerusalém. Eu vou lá porque ali eu vou ter proteção dos apóstolos de Jesus. Eu vou ter proteção ali dos discípulos de Jesus, esses grandes homens de Deus que fazem milagres. Paulo, ele já está frustrado 2 vezes. Diz aqui, versículo de número 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Falou: vou andar com Pedro, vou andar com Tiago, João, vou andar com André. Ele falou: não, Saulo está aí. Quer andar com vocês, com nós? Não. Ele, matador? Não, não queremos ele do nosso lado. Olha essa frustração. Imagina só, você chegar aqui na igreja e falar: eu quero congregar aqui nessa igreja. A pessoa fala: aqui não. Aqui você tem que ter uma carteirinha, aqui você tem que ter isso. Você precisa ser desse jeito. A palavra de Deus é quem vai nos moldando. Mas os discípulos, na hora que eles souberam que Saulo estava ali, para andar com eles, para fazer a mesma obra que eles fazem, ele fala: não, você é matador ainda. Não criam que ele tinha mudado. E aí diz que Barnabé, ele vai entrar lá dentro e vai interceder por Paulo. Diz aqui, no versículo de número 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Aí diz que eles aceitaram. Alguns dos discípulos que estavam ali aceitaram que Paulo, ele caminhasse com eles em alguns momentos. E no versículo 30 diz assim: sabendo, porém, os irmãos o acompanhar, versículo 29, perdão, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele está fariseu, ele está errado. Ele está em Damasco pregando, eles querem matar ele. Ele chega em Jerusalém, quer andar com os discípulos, eles não querem. Agora que eles aceitam, o povo quer matar ele. Meu Deus, que frustração! Que frustração! E diz mais aqui que Paulo, ele pensa assim, então quer saber? Vou voltar para casa.
Diz que ele vai voltar mesmo. Diz aqui no versículo de número 30. E sabendo, porém, os irmãos que eles queriam matá-lo, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Está voltando para trás. E diz a palavra do Senhor que ele passa por Tarso e vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Sozinho ele e Deus. Sozinho. Recebendo o ministério dele diretamente das mãos do Senhor Jesus. Mas sabe o que podia ter acontecido aqui? Uma frustração tão grande, amados, que às vezes a pessoa não entende. Igual, por exemplo, tem pessoas que poderiam virar para Paulo e falar o que falaram com Jó. Jó, você deve estar em pecado, viu? Está dando tudo errado na tua vida, cara. Está tudo errado. Você deve estar, Deus não deve estar se agradando de você. E amados, quando a gente está dando brecha, verdadeiramente é isso. Quando você está fazendo coisa errada e as coisas não dão certo, você não precisa de ninguém nem falar com você, que você já sabe que você está colhendo o que você plantou. Mas e quando você está fazendo tudo certinho e as coisas dão errado? E as coisas não dão certo? A pessoa, o servo de Deus, ele precisa, amados, aprender a lidar com as adversidades e com as frustrações. Porque senão a pessoa ela fica assim: Deus não me aceitou como filho. Deus, ele não me quer como filho na presença dele, porque eu devo ter uma maldição na minha vida, eu devo ter um mal na minha vida. Mas não é, amados. Às vezes não é, é a vontade de Deus te levar para um lugar escuro, para te revelar coisas maiores ainda. Às vezes a pessoa ela fica doida, eu não sei mais o que eu faço, eu estou jejuando, eu estou orando e os meus planos são todos frustrados. Claro, mas os planos de Deus na tua vida, eles não são. Os seus planos estão todos indo por água abaixo, mas os planos de Deus na tua vida estão em ação. Porque Paulo está passando por tudo isso. Porque no dia que Ananias ele disse para Deus assim: Senhor, você não sabe quem é Saulo, não? Saulo é matador. Ele fala: eu sei, mas para mim é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome para os gentios. Eu não quero ele em Jerusalém. E aí sabe o que vai acontecer no versículo 31? Diz que quando Paulo foi embora para Tarso, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Foi só Paulo ir embora que a coisa melhorou. Mas sabe por quê? Deus falou com ele: seu lugar é com os gentios. Mas por que está dando tudo errado para Paulo? Ele disse assim: eu vou ensinar para Paulo como convém sofrer pelo meu nome. Eu vou ensinar para ele tudo isso. E aí sabe o que Deus ele fez de Saulo, um fariseu, um dos maiores pregadores da palavra, um dos maiores conhecedores da Bíblia, um dos homens mais íntimos com Deus. Sabe por quê? Ele lá no deserto da Arábia, ele vai ficar 3 anos ali, só ouvindo Deus falar. Só ouvindo Deus revelando tesouros insondáveis. Falando coisas sobre arrebatamento. Falando coisas que nunca ninguém havia citado com tanta clareza, igual esse homem citou. Mas no começo parecia frustrante. Igual você hoje. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Espere em Deus. Confia no Senhor. Às vezes você pensa assim: meus amigos estão me acusando porque tem um tal, né? Não, você tem que pegar e olhar para ver o que está acontecendo. Você não está em pecado, não. Você não está fazendo isso, não. Os amigos de Jó não fizeram isso com ele. Ô Jó, você deve estar roubando o povo. Você deve estar fazendo muita maldade. E Jó, não estou fazendo nada. Imagina a acusação, amado.
quando as coisas não estão dando certo. Você não é isso que acontece com a tua família, quando você está sem dinheiro. Poxa, você deve estar na presença do Deus errado, porque nem dinheiro você não tem. Você só anda assim, você só anda assado. E você não sabe por que a porta de emprego não abre, por que o namoro não dá certo, por que as coisas não vão. E você fica tentando, cavando em si mesmo, tentando achar a solução. Mas, meu irmão, parece que está tudo escuro. Mas você está tentando procurar saída. Procura o tesouro que Deus preparou para você. Procura o que Deus ele deixou preparadinho para você. E que somente através da luz de Cristo pode ser revelado para ti. Amados, às vezes a pessoa pensa que Deus é bom se fizer tudo o que ela quer. Mas Deus ele é bom porque ele faz o que a gente precisa. É isso, por isso que Deus é bom. Não é porque ele faz aquilo que a gente quer. Hoje eu perguntei aqui para uma criancinha, se você pudesse almoçar sorvete todo dia, você queria? Ela, até fez assim, sorvete no almoço? Só sorvete? Queria, quem não quer? Mas por que sua mãe te dá legumes? Por que ela fala assim, tem que comer esse brócolis verdinho aqui? Porque não é o que você quer, é o que você precisa que Deus ele faz. O Pai ele faz isso. Às vezes a gente quer muita coisa, mas você já chegou a pedir para Deus aquilo que você precisa e não o que você quer? Você já virou para Deus em oração e falou, Senhor, me dá o que eu preciso. Não todo mundo fala o que quer, que tanto sonha, o que tanto almeja. E na verdade, a pessoa ela não entende. No momento que vem a frustração, a decepção, a pessoa ela se afunda. Mas amados, nós precisamos crer e ser servos de Deus em todo tempo. Porque a palavra do Senhor, ela mesma nos ensina. E é coisa que a gente fala constantemente, que adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas e quando vai tudo mal na escuridão? Diz aqui no Salmo de número 137, Salmo 137, é para essas pessoas que Deus ele vai revelar e vai entregar tesouros escondidos, que vai entregar riquezas. Salmo 137, versículo 1, olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer aqui. Quem encontrou, diga glória a Deus. Salmo 137, versículo 1, diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esses homens estão indo presos. Eles estão ali sendo levados cativos. E aqueles que levavam eles cativos disseram assim, canta uma canção de Sião. Nos alegrem cantando um cântico. E eles falam, como que a gente vai cantar nessa situação? Como que a gente vai louvar sendo preso? Como que a gente vai louvar numa terra estranha como essa? Meu irmão, assim todo mundo faz. Louvar a Deus só quando está tudo bem, quando você está em Sião é fácil. Louve a Deus no deserto. Louve a Deus nessa escuridão, porque o louvor vai atrair a presença daquele que é a luz do mundo. Ele vai revelar coisas novas, coisas diferentes para cada um de nós. Pastor, eu estou sem força para louvar na situação que eu me encontro. Eu acho que eu não sou digno de caminhar com Deus. Quem te falou isso?
Diz a palavra do Senhor que se com a tua boca você confessar a Ele como Salvador, Ele vai te salvar. Ele é luz. Então, meu irmão, você precisa hoje olhar para essa situação que você tem vivido e glorificar a Deus. Antes do tesouro vir, Deus quer conserto. Eu vou endireitar o caminho torto, tá? E o caminho torto é aquele caminho que sempre a gente vai. A pessoa que bebe, ela está andando no caminho reto, mas sempre quando assusta está indo para o caminho torto. Você quer riqueza? Deus ele tem que endireitar isso. A pessoa que fuma, ela está andando no caminho reto, mas de repente ela começa a entortar de novo. A pessoa que é viciada em pornografia, ela está andando no caminho reto, mas quando menos assusta, ela começa a querer se desviar para o caminho torto. Ele fala, quer riqueza insondável, filho? Eu vou te dar. Você quer riquezas insondáveis, tesouros escondidos no meio da escuridão, em cavernas? Eu primeiro tenho que endireitar, eu vou endireitar o caminho tortuoso e vou tirar um monte de obstáculo que está na tua vida. Porta de bronze, ferrolho de ferro, eu vou tirar tudo primeiro. Depois vem tesouro. Depois de tudo isso, eu vou te entregar tesouros meus. Ele não diz assim, eu vou te devolver tesouros seus. Eu vou te entregar. Se ele está entregando é porque é dele, é coisa dele. É algo que ele preparou com todo carinho para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Vale a pena deixar Deus, ele abrir esse caminho. Pastor, mas eu tenho que mudar demais. Somente com Jesus, meu irmão. Somente caminhando com Deus que a gente vai mudar. Porque você quer voltar para trás? Você quer retroceder? Você quer? Não. Hoje o Senhor, ele te trouxe aqui e essa mensagem ela está chegando até você porque Deus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então fica toda a igreja de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Eleve o teu pensamento a Deus. Você que está em casa, faça isso também. Deus, ele usou Ciro, um persa, como instrumento dele. Mas ele quer usar você também. Ele quer usar você, meu irmão. Só que você precisa crer antes de ver. Você precisa ser como pescador mesmo. Pega o barquinho com fé falando já. Hoje eu vou pescar como nunca pesquei antes. Ninguém vai pescar pensando em pegar piaba. Eu vou pegar um peixão, mas nem viu. Na nossa vida é assim também. Às vezes está tudo escuro hoje na tua vida. Parece que você não consegue enxergar mais esperança. Você não conseguia. Porque pensava que você estava dentro de um cativeiro. Mas você que está caminhando com Deus, crendo que tem um tesouro que não se paga com ouro, com prata,
porque já foi pago pelo sangue de Jesus, que é a salvação. Você pode ter certeza do que eu vou te dizer agora. Nesse caminho de salvação, nas trevas que é o mundo, você vai encontrar coisas insondáveis, coisas maravilhosas, coisas diferentes de tudo que você pensou. O servo de Deus, ele precisa entender isso. Anda certo com Deus. Anda certo com Deus para você ver. Pastor, é muita luta, vão se levantar contra a minha vida. Mas ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém. Tentaram matar Paulo muitas vezes. Só quando Deus, Ele quer recolher a pessoa. Somente. Só quando o plano de Deus para a pessoa é muito maior, quando ela encontra o tesouro dela, a salvação dela. Coisas insondáveis, aí a vida aqui na terra fica sem graça demais. Não tem mais nada. Quando você cumpre a missão, os seus planos vão ser frustrados, sim. Os meus irão ser, mas os de Deus não podem ser frustrados. Quem imaginaria, meu irmão, que você estaria hoje na casa de Deus? Quem imaginaria que eu estaria aqui em cima do altar? Tem pessoas vindo agora que não acreditam. Fala, ele! Não é possível. Mas é porque quando nós andamos com Deus, a única luz que vai iluminar o caminho do servo de Deus e que ele pode seguir é Jesus. Ele é o clarão que te cega para o pecado, mas Ele também é a cura que te faz enxergar a salvação. Ele é o clarão que cega o pecador, mas Ele é as mãos que faz com que o pecador ele vire um santo do Senhor, um separado para Deus. E hoje você que está aqui, qual que é a tua desculpa? Qual que é? Ah, pastor, a minha vida. Não, você entregou a vida para Jesus, com todo respeito, não é tua mais. Ah, o meu relacionamento foi colocado diante do Senhor. É o meu emprego, é a minha empresa, é o meu jeito. Não, meu irmão. É tudo dele, por ele e para ele. Hoje Deus, Ele quer mudar. E quer mudar cada um de nós. Pastor, eu estou frustrado. Eu estou frustrado, completamente frustrado. Porque mataram o meu chamado. Não, se matar o teu chamado, você nunca teve, meu irmão. Porque chamado não morre. Não morre. Se matar o teu chamado, você nunca teve. Porque o chamado, ele não envelhece. Ele não morre. Porque quem chama nunca morre. A voz daquele que te chamou, ela nunca para de ecoar.
Ela nunca para de te cobrar, de falar: você está fazendo o que da tua vida? Por que você está desse jeito? Por que você está se entregando? Não. Ah, pastor, mas a escuridão é muito grande. Para de olhar para as trevas. Com a luz de Cristo com você. Davi, ele dizia: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Deve ser escuro, né? Mas ele não temeria, porque o Senhor estava ali com ele. E se Deus está contigo, não há o que temer. Eu quero convidar a você que está aqui na casa de Deus e que está em casa também, que se ajoelhar. Quero me ajoelhar com você. Você pode se ajoelhar? Se ajoelhe aí. Vou me ajoelhar também. Louvado seja Deus. O que você quer dizer para Deus nesse momento? Você virou um murmurador? Você mesmo tem colocado obstáculos para os planos de Deus na tua vida. Você não pode agir assim. Por isso que quando nós queremos frustrar os planos de Deus, quem é frustrado somos nós. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó, ele vai dizer assim: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Os meus podem, os meus devem, porque eu sou mau, eu sozinho não presto. Nós somos perversos. Se Ele não estiver conosco, nada nos salva. Se você não estiver em Cristo, nada te salvará de você mesmo. Porque nós queremos fazer mal para nós mesmos. Plantamos coisas erradas. Fazemos coisas erradas. Eu preciso achar esse tesouro, essa força que eu tanto procuro. Talvez o tesouro que você está precisando, meu irmão, não é ter uma conta corrente recheada de dinheiro, não. O que você está precisando é de força, é de paz que excede todo entendimento. É esse tesouro escondido, um tesouro que ninguém vai entender porque ninguém nunca viu. Tem pessoas que olham para você e falam: não sei como é que você consegue ficar assim no meio de uma tribulação tão grande. É porque o que Ele tem é insondável. É diferente de tudo que a gente já viveu. É diferente de tudo que a gente já sentiu. Então, meu irmão, minha irmã, eu pedi para você se colocar de joelhos. Porque esse momento é você e Deus. Está escuro. Fala com Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Entrega a tua vida nas mãos dele. Fala: Senhor, eu cansei de guiar a minha vida. Fala com Deus: eu sou um mentiroso. Eu disse que entreguei a minha vida, mas quem está mandando sou eu ainda. Fala com Deus, seja franco, porque a luz de Cristo te esclarecerá. Ela brilhará dentro de você.
Em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Senhor da minha vida, Deus eterno, Deus invisível, mas real, Senhor dos senhores. Ah, Deus, nós precisamos tanto de Ti aqui. Nós precisamos tanto de Ti aqui, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu abraço, do Teu toque, do Teu consolo, Pai. Nós precisamos tanto, meu Deus, nessa hora. Porque os nossos pensamentos têm sido maus. A vontade de desistir é muito grande, tem momentos. O peso parece insuportável. Porque, meu Deus, quando parece que as coisas não estão cooperando no nosso favor, nós nos sentimos, meu Pai querido, pessoas insignificantes e sem perceber, nos tornamos pessoas ingratas. Porque tudo que o Senhor fez por nós até hoje já não vale mais nada. Porque nós não esquecemos, meu Pai, de onde o Senhor nos tirou. Porque quando as coisas não caminham no nosso favor, a ingratidão nasce dentro de nós. Mas, meu Deus, o Teu povo está necessitando. Necessitamos do Teu tesouro, Pai. Das coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Que o Senhor vai anunciar para quem clamar a Ti, e nós clamamos. Meu Deus, tudo que essa pessoa quer é ser feliz, Pai. Tudo que nós queremos, meu Deus, é sermos fortalecidos pelo Senhor e conseguirmos vencer, meu Pai, o pecado que tão de perto nos rodeia. Vencermos os gigantes que se levantam. Vencermos, meu Pai querido, as adversidades, as frustrações. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Deus, olhe para essa pessoa que toca os joelhos no chão, que, meu Deus, que faz cicatrizes na terra, marcadas pelo joelho em oração. Meu Deus, nós não queremos aqui nessa noite, meu Pai, pedir aquilo que nós queremos, Deus, porque o Senhor já sabe, o Senhor já está cansado de ouvir, e nós não sabemos, meu Pai, lidar com o silêncio espiritual, porque, meu Deus, nós queremos que o Senhor grite, assim como nós gritamos. Nós não sabemos esperar, nós queremos que o Senhor grite da mesma maneira. Meu Deus, tem pessoas, meu Pai, que quer que o Senhor abra o mar todo dia, porque o Senhor abriu uma vez. Jesus, Ele andou por sobre as águas uma vez, e andando de barco os outros dias todos. Ele podia andar todos os dias, mas o que prevalece é o Teu plano, meu Pai. É o Teu plano. E quanto mais difícil o tesouro estiver, mais valor ele tem. Quanto mais difícil está, mais precioso é. A tua família é preciosa porque ela é difícil. O teu casamento, ele é precioso, ele tem valor para você porque está difícil. Essa porta que não se abre, parece que está tão difícil. Você já andou, entregou currículo, já fez coisas. Está difícil. Mas o que Deus, Ele vai te entregar é precioso. Ele está endireitando o caminho primeiro. Ele está endireitando, Ele está endireitando. Ele está alinhando as coisas. Ele está
derrubando portas que estavam fechadas na tua vida. E talvez a porta que eles têm mais derrubada é a porta do teu coração, que ele derruba e vem outra no lugar, ele derruba, ele vem outra no lugar. A porta da tua mente, para você compreender. Hoje Deus está endireitando coisas que estão impedindo da mão dele te entregar. Em nome de Jesus, ó Pai. Toca nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos sair daqui diferentes. Nós não sairemos da tua casa mais ingratos, pensando que as coisas fugiram do teu controle. Nós não vamos sair da tua casa pensando que estamos sendo vencidos, não. Porque, meu Deus, ainda que nos falte a luz, diz a tua palavra, meu Pai, que o Senhor não deixará tropeçar o nosso pé. Segura nas nossas mãos, Pai. Nos guie, nos prepare para aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que está preparado para aqueles que te amam, Deus. Em nome de Jesus. Meu Pai, quando essa pessoa se levantar dessa oração, que o novo e vivo caminho que o Senhor preparou esteja, meu Deus, escancarado diante dessa pessoa, no nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nosso Deus. Aleluia. Amém?